Ok? Bem, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui acompanhando a passeata que saiu da Praça da República há alguns minutos, está seguindo pela Consolação. São aproximadamente 30, 40 mil pessoas em uma caminhada até a Avenida Paulista. Essa manifestação ela saiu do grande comício realizado na Praça da República, com a participação do presidente Lula, um comício de apoio ao presidente Lula e também de protesto ao que aconteceu hoje à tarde. Hoje à tarde, gente, quem pôde acompanhar, nós tivemos os juízes da 4ª Região da Justiça Federal em Porto Alegre votando o recurso do presidente Lula. Recusaram o recurso do presidente Lula, aumentaram a condenação do presidente Lula, numa sentença que quem pôde acompanhar e prestou atenção foi, na verdade, um golpe contra o presidente Lula, foi alguma coisa assim, bem abaixo do nível da justiça brasileira. Claramente, os 3 juízes combinaram o voto. Às 11 horas da manhã já tinha emissoras divulgando qual seria a votação, o placar de 3-0 contra o presidente Lula. Eles terminaram às 5 horas da tarde, mas era um jogo totalmente de cartas marcadas. Ali você via que não tem independência de juízes. Os juízes estão pressionados pela Rede Globo de televisão, pressionados pelo mercado, pressionados pela Bolsa de Valores, pressionados pelo poder econômico do país. Eles decidiram aprofundar o golpe. Os mesmos juízes que não ratificaram a prisão da esposa do Eduardo Cunha, os mesmos juízes que fazem vistas grossas ao maior corrupto brasileiro, que é Aécio Neves, esses mesmos juízes, esses mesmos desembargadores, que são juízes também, condenaram o presidente Lula de uma maneira absurda. Eles usaram o que a gente chama no direito, as pessoas chamam no direito de domínio do fato, que é o seguinte: o presidente Lula era presidente, portanto ele é responsável por todas as indicações da Petrobras. Portanto, o que foi roubado da Petrobras é responsabilidade dele. Responsabilidade dele. Isso é o domínio do fato. Então, eu sou secretário, como já fui na Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura de Mauá, e se alguém que eu nomeei fizer alguma coisa, o responsável, o culpado sou eu. Essa é a teoria do domínio do fato. Isso aí só em regimes autoritários foi utilizado, tipo regime nazista ou coisa que o valha. Foi utilizado no tempo do Mensalão, pelo Joaquim Barbosa e por outros, mas lá havia um pouco de sofisticação, eles argumentavam. Hoje não tinha argumento. O relator, que é o desembargador Gebran, que é amigo pessoal do Moro, e que faz o jogo do Moro em Porto Alegre, pois é, esse sujeito fez um voto totalmente contrário ao presidente Lula e todos os demais, feito cordeirinhos, seguiram o Gebran. Na minha opinião, a votação de hoje, pelas características dela, não é só o resultado, é pelo fato de ser um jogo de cartas marcadas, mostra que houve uma ruptura do pacto democrático do nosso país que vigia nos últimos anos. Ou seja, a justiça decidiu ir para o tudo ou nada, fazer política até as últimas consequências. A tentativa de condenar o presidente Lula é para tirá-lo do processo eleitoral. E esses juízes hoje mostraram que estão alinhados com esse projeto, estão alinhados com o projeto que tem o Temer na presidência da República, que tem o Aécio Neves mandando no PSDB ainda, apesar de ser o maior corrupto brasileiro, São esses golpistas que permitem que o Geraldo Alckmin em São Paulo enche as burras, quer dizer, enche os bolsos de dinheiro, ele e a turma dele. O Geraldo Alckmin recebeu 10 milhões de reais da Odebrecht. 10 milhões, gente, de reais da Odebrecht, através do seu cunhado, Ademarzinho. Pois é, o Ademarzinho foi buscar o dinheiro e às vezes o dinheiro era levado para ele. E hoje, o que o Alckmin falou? A lei, ninguém está acima da lei. Eu respondi no meu Twitter, pessoal, não. Você está acima da lei. Você e seu cunhado Ademarzinho estão acima da lei. O Ministério Público de São Paulo não investiga as falcatruas das obras do Geraldo Alckmin. O Ministério Público Federal apontou a ação do grande cartel, que por 16 anos trabalha em São Paulo esse cartel. São quase 70 bilhões
de obras que foram licitadas por esse cartel, organizada por esse cartel, com sobrepreço, ou seja, superfaturamento de 15%, ou seja, 10 bilhões de reais foram afastados, aliás, foram surrupiados. E cadê o Ministério Público Estadual? Nunca levaram nada até o fim. Cadê o Ministério Público Federal? Nós temos um procurador aqui em São Paulo, do Ministério Público Federal, um tal de De Grandes. Esse sujeito escondeu as informações que vieram da Suíça sobre o cartel dos trens, que vocês se lembram, chamado Trem Salão Tucano, onde foram desviados, dos quais foram desviados 3 bilhões de reais. Agora o cartel das empreiteiras, nós estamos falando de desvio de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Pois é, para isso a justiça não existe. Então, quando a justiça não funciona, quando os órgãos de apelação como a quarta região, que julgou o presidente Lula hoje, não funciona, significa o quê? Que você vai para o confronto político. Eles estão apostando no conflito, estão apostando no confronto político. Hoje, inclusive, essa passeata quase que não acontece, que a PM de São Paulo queria impedir. Onde já se viu a PM de São Paulo impedir uma passeata? A PM de São Paulo não pode impedir uma passeata porque é uma PM que não lutou por democracia. A PM de São Paulo só conspirou contra a democracia na sua história. Portanto, ela não tem direito de querer impedir um direito democrático de nós marcharmos até a Paulista. Então, é isso que acontece. Nós vimos em 2013 quem fez provocação contra o pessoal do Passe Livre e que acabou virando um grande movimento. A PM de São Paulo. A PM de São Paulo também joga na perplexidade, joga na violência, aposta no pior dos cenários. Ela tem por detrás Geraldo Alckmin, que com aquela cara de homem bonzinho é o maior cara de pau. Alckmin, cuide do seu cunhado Ademarzinho. Impeça que o Ademarzinho seja o teu homem da mala. Né? Então, gente, era isso que eu queria falar. Me perdoe a indignação, mas era isso. Acho que o presidente Lula vai ser candidato a presidente da República. Amanhã nós vamos reunir dirigentes parlamentares e lideranças do PT no prédio da CUT, lá na rua Caetano Pinto. O presidente Lula vai ser lançado candidato a presidente da República, novamente presidente da República, porque o presidente Lula representa a esperança do povo brasileiro em que a gente volte a ter emprego, que a gente volte a ter esperança, que a gente volte a ter dignidade, que o Bolsa Família seja fortalecido, o ProUni, os jovens entrarem na universidade sejam fortalecidos. O ProUni precisa ser fortalecido, o Minha Casa Minha Vida precisa voltar e o emprego precisa voltar. Porque é emprego e é isso que o governo liderado pelo presidente Lula pode propiciar. Aliás, só o presidente Lula faz isso, vocês estão vendo o que o Temer faz. O Temer faz, o Geraldo Alckmin, todos os outros que forem eleitos vão continuar o que o Temer está fazendo. Então o presidente Lula vem para romper com esse marasmo, para romper com essa política que só interessa ao mercado, só interessa aos grandes financistas, só interessa aos grandes bancos. Então, um grande abraço para vocês, boa noite, que amanhã os de São Paulo, amanhã a Fundação de São Paulo, queria dar os parabéns para todos os paulistanos, sejam os paulistanos que nasceram nessa cidade, sejam os paulistanos adotados como eu, um grande abraço pelo dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário de São Paulo. Um grande abraço, um beijo a todos.